Graças a paz, igreja. Amém. Queria convidar vocês a abrir sua Bíblia no livro de Efésios. Nós vamos ler dois textos. Irmãos, antes da gente ir para a palavra, queria convidar a igreja a ficar de pé novamente, por favor. Se possível. Deus está falando no meu coração aqui para fazer algo simples, mas eu creio que vai surtir efeito na vida de muitos. Estava agora há pouco ali indo buscar uma água e Deus falou no meu coração: fala sobre gratidão antes da pregação. Fala sobre gratidão. Tira um momento para você orar sobre gratidão hoje, antes de ministrar a palavra. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e se colocasse diante do Senhor, agradecendo Ele pelo dom da vida. Levante um clamor agora de gratidão. Muitas vezes nós levantamos um clamor para pedir, para suplicar, que você possa agradecer pela sua vida, que você possa agradecer mais uma semana. Talvez você passou com lutas, dificuldades, dores, frustrações, e Deus te trouxe até aqui. Você está vivo, você está caminhando, você está andando. Hoje você teve que comer, hoje você respirou, hoje você bebeu água. Hoje você não se encontra no hospital, você não se encontra recluso. Agradeça ao Senhor esse momento. Coloque seu coração como gratidão ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma semana, por vencer mais uma semana, por iniciar hoje mais uma semana. Pai, obrigado, Pai, pela comida, pelo ar, pela água, por poder ver, por poder ouvir, por poder respirar. Pai, nós colocamos nosso coração com um coração grato diante de Ti. Não temos palavras, meu Deus, não temos, meu Deus, atitudes para recompensar isso, mas somente uma palavra de gratidão, Pai. Obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família, obrigado por ter um teto, obrigado por ter um lar, Pai. Oh, Pai, nós somos gratos a Ti, nós somos gratos a Ti, Pai. Assim nós iniciamos, meu Deus, essa mensagem e Te louvamos. Aleluia. Pode se sentar, igreja. Efésios capítulo 5, versículos 15, 16 e 17, depois a gente vai ler Lucas 24. Efésios capítulo 5, versículos 15, 16 e 17. Na minha tradução diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos ler novamente? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Volta um pouquinho agora a sua Bíblia, abra no livro de Lucas. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Capítulo 24, nós vamos ler alguns versículos, queria que você acompanhasse comigo. 24, versículos 13, a gente vai ler do 13 ao 35. E diz assim: naquele mesmo dia, dois estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora,
nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e é esse já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos do coração, para crerem que tudo que os profetas disseram, porventura não convia que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se abriram-lhe os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Se você puder curvar sua cabeça, vamos orar agora. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua igreja, o teu povo. Pai, que o Senhor possa nos alimentar nessa noite, que o Senhor possa, meu Deus, trazer luz, possa trazer entendimento, seja uma palavra de consolo, de exortação, de ensino, que possamos sair daqui com a sensação que fomos alimentados, Pai, nessa noite. Pai, que o Senhor possa nos confrontar, possa, meu Deus, moldar e transformar a nossa mente, Pai, para que possamos ser parecidos cada vez mais contigo e cumprir, meu Deus, os seus propósitos para a nossa vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus nós pedimos isso, amém. Amém? Glória a Deus. Essa passagem fala a respeito dos discípulos no caminho de Emaús. Meu irmão já pregou aqui várias vezes a respeito dessa passagem. Quero dar um enfoque um pouquinho diferente essa noite. Essa passagem fala a respeito de dois discípulos que saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús. E no caminho para Emaús aconteceu algo. Alguém se aproximou de Jesus, aproximou-se deles, e eles foram caminhando e conversando, mas eles não conseguiam reconhecer quem era esse homem. E eles falando, explicando o que aconteceu ali em Jerusalém, e Jesus fala assim: honestos e tardos do coração. E daí começa a expor a palavra de Deus. Quando eles chegam no final do dia, eles convidam para pousar numa casa, e Jesus é constrangido a ficar com eles. Jesus, quando vai partir o pão, os discípulos que já tinham testemunhado isso, vê, é Jesus. Quando eles percebem-se que é Jesus, Jesus desaparece. E eles falam: por acaso não ardia nosso coração enquanto ele falava a palavra? E eles imediatamente, algumas traduções são um pouquinho diferentes, mas a palavra fala, no versículo 33, e na mesma hora, ou imediatamente, eles levantaram e voltaram, e foram de novo para Jerusalém. O tema da mensagem dessa noite é uma vida sem perca de tempos. Repita comigo: uma vida sem perca de tempo. Paulo, quando está escrevendo a carta aos Efésios, ele fala, para você tomar cuidado, para você remir o tempo, não seja como os nécios, não seja como os tolos. A mesma palavra que é usada ali para nécio é o que Jesus usou, que a gente leu. Não seja como os nécios, mas seja sábio, aproveitando o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Os dias são maus. Eu queria conversar com você a respeito dessa passagem. Nós vamos ir quase que versículo por versículo, para a gente aproveitar algumas coisas e trazer para a nossa prática diária de coisas que faz a gente perder tempo na vida. Talvez você entrou aqui essa noite e talvez você está com essa sensação que está perdendo tempo na vida.
Ou você entrou aqui nessa noite e não sabe que decisão tomar, que caminho seguir. Está como os discípulos do caminho de Emaús. Emaús, a tradução da palavra Emaús, o significado da palavra Emaús é águas termais, ou águas mornas, ou local incerto. Eles estavam indo para um lugar, simbolizando que aqui é Emaús, eles estavam indo para Emaús, mas o significado é que não estão indo para lugar nenhum. Você talvez tenha caminhado na sua vida, você entrou aqui essa noite, mas tem passado por meses ou anos com essa sensação que você está caminhando, mas não está indo para lugar nenhum. Não progride financeiramente, não progride emocionalmente, não progride espiritualmente, não progride ministerialmente. Está perdido. Às vezes você não consegue falar ou não pode falar para ninguém, está vivendo a sua vida, mas está vivendo uma vida xoxa, sossa, ingraça, sem graça. Queria ver com vocês como a gente pode viver uma vida diferente, uma vida sem perca de tempos. Volta comigo ali em Lucas 24:13. E eles falam que estava caminhando naquele dia, naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia era qual dia? O dia que Jesus tinha ressuscitado. Só que eles não esperaram Jesus ressuscitar. Eles foram e tomaram as suas decisões. A primeira coisa que eu posso perceber quando eu estou perdendo tempo de vida é quando eu quero tomar as minhas decisões, as minhas escolhas pelas minhas vontades e desejos. Nós não baseamos mais a nossa vida na palavra. Foi pregado aqui, meu irmão pregou, Maicon, eu, a respeito da gente viver buscando em primeiro lugar o reino. A Leite falou agora há pouco aqui no louvor. Buscar em primeiro lugar o reino. Só que pessoas têm buscado em primeiro lugar as suas vontades, seus desejos, seus anseios. Como descobrir que eu estou perdendo tempo de vida? Quando você deixa de buscar em primeiro lugar o reino. Alexandre falou que uma palavra, uma frase do pastor Neil Barreto, você vai lembrar. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Quando você não faz da coisa principal a coisa principal, você está perdendo tempo na vida. E não é porque Jesus quer ser babado, quer ser venerado por você. É porque esse é o propósito da vida. Eu estou com sede, por exemplo. Se eu tiver aqui Coca-Cola, eu posso tomar. Vai matar minha sede por 2 minutos. Mas loguinho eu vou ficar com sede de novo. Por quê? Porque somente a água vai satisfazer a minha sede. Somente buscar em primeiro lugar o reino de Deus vai colocar você na ordem no lugar. E tem muitas pessoas que não conseguem entender isso. Acham que tem que viver uma vida dentro do templo. Dentro do prédio, né? Templo somos nós, mas dentro do prédio. E não é isso. Buscar em primeiro lugar o reino. Leia Mateus 5, 6 e 7. Descubra o que é reino de Deus. Viver com o Senhor. E Jesus ele fala buscar em primeiro lugar. Quando ele fala buscar em primeiro lugar, ele sabe que existe o segundo, o terceiro, o quarto. Trabalhar, estudar, ter sua vida. Mas ele fala o primeiro, para você saber viver uma vida correta, uma vida que vale a pena ser vivida, é buscar em primeiro lugar o seu reino. E eles estavam aqui naquele mesmo dia que Jesus já tinha falado. Você pegando os evangelhos, todos os evangelhos comentam que Jesus já estava preparando o coração deles. E fala, vou morrer, vai acontecer isso. Só que eles não se apercebiam disso. Achavam que isso era loucura. E ele estava indo para o caminho de Emaús. E ele fala ali, distante de Jerusalém, 60 estádios. 60 estádios, se for calcular, dá uma média de 10 a 12, 13 quilômetros. Então, se eu vou para Emaús, 13 quilômetros para ir, 12 quilômetros para ir, vamos arredondar, e mais 12 para voltar. Tem pessoas que não estão perdendo apenas 12 quilômetros de vida. Estão perdendo 12 meses, 12 anos. Tem tomado decisões erradas, não sabe como tomar decisões. E algo engraçado é que falam muito, eu suspeito um pouco de pessoas que ouvem muito a Deus. Deixa eu contar algo particular aqui. Eu ouço a Deus aqui, Deus fala comigo aqui, Deus fala comigo ali. Eu já fico um pé atrás. Se falar que é crente, eu fico com 2 pés atrás. Por quê? Porque eu tenho uma caminhada com Cristo e eu conheço muitos irmãos sinceros que não ouvem Deus todo momento. Não ouve a Deus falar a todo momento. Sabe como que Deus fala? Senhor, me dá uma direção. O que eu aprendi? A Bíblia, a palavra vai te dar direção.
Ela vai te dar princípios. Nós corremos atrás de pessoas para... Fala, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Aqui tem os princípios para você viver. Cumpra os princípios. Thiago Brunet fala assim, cumpra os princípios, que naturalmente você vai cumprir seu propósito de vida. Cumpra os princípios estão na palavra. E tem pessoas que têm perdido tempo na vida porque têm buscado em outras fontes. E ele fala aqui, versículo 14, e iam conversando a respeito das todas as coisas sucedidas, que aconteceu com Jesus. Aconteceu o quê? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Segunda coisa que me faz perder tempo na vida, discussão. Segunda coisa que faz perder tempo na vida, eu viver uma vida de brigas, de contendas, de intrigas. E algo interessante que eu quero falar, que você presta muita atenção naquilo que eu vou falar, é que nós não sabemos conversar, nós não sabemos entrar em um acordo, e geralmente o que nós fazemos? Discutimos. Essa discussão que você tem com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, não leva a lugar nenhum. Você está perdendo tempo na vida. E você briga com a pessoa, você fica chateado com a pessoa, acontece alguma coisa com você ou com essa pessoa, ela morre, como é que fica você depois? A última lembrança que você teve, momentos que você poderia aproveitar, foi da briga e da discussão. E eles falam, estavam discutindo, e o próprio Jesus se aproximou. A discussão, a contenda, atrapalhou eles de ver Jesus. Olha o versículo 16. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles viram Jesus do lado, Jesus estava do lado deles, e eles não viram Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite, e Jesus está querendo falar com você, há muito tempo. Conduzir você pelo caminho certo, Jesus está do seu lado, e você não está reconhecendo Ele. A Leide falou aqui enquanto ministrava, o nosso perigo é a gente estar no lugar da bênção e perder a bênção. Falou a respeito dos livros, falou a respeito das coisas que nós estamos fazendo aqui na igreja para crescimento. Talvez você está no lugar da bênção, mas você não está sendo abençoado. Estar com Jesus, reconhecer Jesus, eles não puderam reconhecer, estavam impedidos de reconhecer. Daí Jesus começa a trocar uma ideia com eles e fala, então lhes perguntou, que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? O que é isso que te preocupa, meu irmão? Faço essa pergunta para você essa noite. O que está te preocupando? O que está fazendo você perder noite de sono? O que está fazendo você perder noite de sono? Por que eu faço essa pergunta? Dias atrás eu estava fazendo o louvor na minha célula, e daí o céu estava muito bonito, eu chamei eles para fora da célula, chamei lá para fora da área, e daí eu falei para eles olhar o céu. E daí enquanto eu estava cantando um louvor, eu estava falando sobre Deus grande, Criador, eles começaram a chorar naturalmente. Deus foi ministrando no coração deles, porque eles viam a distância do céu, eles viam a distância, naquela noite dava até para ver a nuvem, eles viam a distância disso, e nós nos preocupamos com coisas tão pequenas. Deus está falando ao coração nessa noite, a pessoas essa noite, o que está te preocupando? Você serve a quem? O seu Deus não é um deusinho, meu irmão. O seu Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele cria do nada. O que é isso que está preocupando você, fazendo você perder noite de sonos? Daí, muitas pessoas, por causa disso, refletem numa ansiedade. A ansiedade é querer viver o amanhã hoje. E tristeza é querer recordar momentos ou tentar viver o passado. Mas vamos falar sobre a ansiedade. Eu falei aqui esses dias. Ansiedade é coisa boa ou coisa ruim? É de Deus ou não é de Deus? Já a ansiedade pode ser de Deus? Não pode ser de Deus? A Bíblia fala o quê? Em Mateus 6,33, um pouquinho antes. Ele fala, Jesus falando, não estejais ansiosos por coisa alguma. Filipenses, ele me ensina, não andeis ansiosos por coisa alguma. É não estar e não andar ansioso. Mas a Bíblia não me fala, não seja ansioso. Porque Deus não ia pedir uma coisa impossível para você. Só que a ansiedade precisa ser dominada, é o domínio próprio.
Através do Espírito Santo. Como que nós dominamos? Vivendo em Jesus. Jesus, em Filipenses 4, entrega todas as suas preocupações a Deus. Irmãos, deixa eu contar algo particular de novo. Para mim estar aqui hoje está mais natural, mas na primeira ou na segunda vez, eu ficava uma semana ruim. Uma semana. E eu falei, Senhor, eu estou pregando sobre isso aqui, eu quero viver na minha vida. Tome posse da palavra de Deus na sua vida. Tome posse das promessas de Deus. E a promessa, toda promessa, ela é condicionada a uma ação humana. Comece a viver as promessas de Deus. A Bíblia fala, quer viver sem ansiedade, Adriano? Entrega para mim, entrega na minha mão. Eu entreguei na mão de Deus. Mas a ansiedade não é ruim quando ela é dominada. Por exemplo, talvez temos casais novos aqui na igreja. Você que está namorando, começou a namorar, ou casou recentemente, não teve uma ansiedade no seu coração? Não teve aquela ansiedade gostosa? Então, a ansiedade é do diabo ou a ansiedade de Deus? Nós precisamos aprender a ver a palavra da forma correta. E ele fala, o que é isso que te preocupa? E ele fala assim, acabando no versículo 17, e eles pararam entristecidos. Tem pessoas que estão caminhando, lutando, batalhando, Deus deu sonhos, Deus deu promessas para ela, e elas param nas adversidades. Estão caminhando, não conseguem mais ir, param. Quem te mandou parar? Quem te mandou você parar? Ah, não é de Deus. O que nós entendemos? Quando nós entendemos a palavra, é totalmente diferente. Mas nós entendemos o quê? Quando nós estamos vivendo com o Senhor, tudo vai dar certo. Deus, Ele vai fazer as coisas. Não, agora eu sou de Cristo. Tudo vai estar asfaltado para mim viver. Tudo vai dar tudo certinho. Meu irmão, isso não é evangelho. Esse evangelho não é de Cristo. Cristo, Ele fala o quê? Você vai passar por dias maus. A gente acabou de ler na palavra. Paulo, ele fala, os dias são maus. Sejam sábios, os dias são maus. Aproveite eles da melhor forma possível. E eles pararam entristecidos. Abra sua Bíblia, lá em Salmo 126. Salmo 126. Prometo que não vou abrir muito a Bíblia hoje. Tenho o costume de abrir, né? Salmo 126. Adriano, é capítulo 126? Isso é uma coisa só para a gente aprender. É Salmo. Salmo 126. Salmo 127. Não é Salmos, é Salmo. Por quê? Porque não é capítulo. Salmos são orações ou cânticos. O que isso muda na vida? É só conhecimento, irmão. Tá bom? Salmo 126, ele fala, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Olha o versículo 4 agora. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Ele fala o quê? Quem sai andando e chorando. Está chorando? Estou com dor, estou sofrendo por causa disso. A Bíblia fala para você parar. A Bíblia fala, continue andando. Continue caminhando. Nós somos uma geração muito desistente. Nós somos uma geração que desiste fácil. Fácil de sonhos, fácil de projetos, fácil de coisas, fácil de pessoas. A pessoa te machucou, não quero mais. Não é bênção para a minha vida. Seja ela relacionamento amoroso, seja ela de amizade. Nós descartamos as pessoas como nós descartamos o copo plástico. E a Bíblia fala, eles pararam entristecidos, eles não só pararam, mas eles pararam entristecidos. E o Salmo 126 fala, aquele que sai andando e chorando, enquanto você está caminhando, as suas lágrimas estão semeando, estão molhando a sua semente. Aquele que sai caminhando e indo, voltará com os feixes na mão. Irmão, não pare. Eu não sei quem que essa palavra está atingindo hoje o coração. Não pare. Por que você tem desistido? Por que você tem parado?
pensado em parar, talvez você está num casamento e está pensando em abrir mão de tudo. Está dificuldade com o esposo, com a esposa. Não desista, meu irmão. A vida tem sol, mas tem lua também. A vida tem primavera, tem verão, mas tem outono e tem inverno. Não pare, é estação, meu irmão. Voltando para Lucas, versículo 18, e ele fala assim: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Sinceramente, eu não consigo ler dessa forma, eu li agora para vocês, mas o que penso eu? Como que Cleopas respondeu? Responderia assim: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses dias? Com uma certa prepotência ou arrogância. O que me fala? Mais uma coisa que tem feito eu perder tempo na vida: as minhas emoções, a minha alma. Tem muito crente dodói. Tem muito crente dodóizinho, não pode falar, não pode repreender, não pode exortar, não pode corrigir. Eu não quero mais célula, eu não quero mais saber de discipulado, eu não quero mais saber de igreja. Quem é você? Você é uma pessoa almática, e não é você não ter mais sentimentos e emoções, é você saber trabalhar com eles a seu favor. E aqui ele falou, na minha visão, arrogantemente, e ele fala assim: você não está percebendo o que aconteceu aí? Faltou ele só lhe xingar ele. E daí Jesus entra na onda, versículo 19, ele perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Presta atenção em mim aqui. Eles explicaram para Jesus, falaram para Jesus: Jesus, é o Jesus, o Nazareno, aquele lá. Eles estavam conversando com Jesus, eles estavam vendo Jesus, mas não tinham a revelação que era Deus na vida deles. E eles explicaram: o Jesus, o Nazareno. Por que ele fala Jesus, o Nazareno? Porque Jesus era um nome conhecido naquela região. E falar de Jesus é a mesma coisa que falar José, Maria. E eles especificaram: Jesus, aquele cara lá, ó, de Nazaré, o Nazareno. Nós pensávamos que era ele, né, que ia redimir a Israel. Ele era poderoso em obras e palavras. Tem um erro nessa parte aqui? Qual é o erro visível aqui? Que faz você perder tempo na vida? É quando você se relaciona com Jesus da forma equivocada. O que eles esperavam? Jesus veio para redimir Israel. João 3,16 fala o que para você? Porque Deus amou Israel ou Deus amou o mundo? Deus amou o mundo. Eles esperavam que ele fosse resgatar Israel. Eles não entenderam o plano de Deus. E talvez você não está entendendo o plano de Deus para a sua vida. O que Deus está fazendo? Como acabamos de falar, você acha que tem que ser tudo asfaltado na sua vida? E a Bíblia fala que nós esperávamos que fosse ele que ia libertar, eles queriam um libertador político. E Jesus não era para isso, Jesus não veio para isso. Jesus ele veio para redimir a nossa alma, veio para redimir, nos levar em comunhão com Deus novamente. Jesus, o plano de Deus não é restaurar você. Deixa eu falar de novo, o plano de Deus não é restaurar você. O plano de Deus é que você desfrute da vida com Ele. O tombo, o pecado, foi um desvio de percurso, onde Deus teve que usar Jesus para te restaurar. Madame Guyon, ela fala uma palavra, uma francesa, pregadora francesa, que ela fala: o chamado supremo de cada crente é de desfrutar da presença de Deus. Desfrutar de Deus. E estamos criando um Jesus
imaginário, nós estamos criando, eu já falei isso aqui 2 vezes, nós criamos um Jesus aqui que vai suprir as minhas necessidades, vai suprir aquilo que eu espero. Eu vou para a igreja hoje e vou buscar uma bênção, vou conquistar algo. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiz aqui 2 domingos atrás. Qual foi o interesse de você ter vindo aqui nessa noite hoje? Você, antes de você vir para um culto, ou para este culto, você falou: Senhor, você orou lá na sua casa, com expectativa no coração: Senhor, quem que eu vou abençoar hoje? Senhor, papai, quem que eu vou abençoar hoje? Essa foi a sua oração? Por quê? Porque nós vemos aqui, geralmente, para o culto, mas nós só recebemos, nós não compartilhamos, nós não nos doamos para o outro. E ficamos essa mentalidade cristã, até que o Michael falou, uma estatística: 71% de quem frequenta a igreja hoje não é convertido. Porque estão criando um Jesus imaginário. Eu quero Jesus que me cure, eu oro por cura, Deus não me dá cura, eu vou sair da igreja. Eu oro ao Senhor para me dar um carro, me dar uma casa, para dar um casamento. Jesus não me dá isso, eu saio da igreja. E a igreja não é isso, meu irmão. A igreja é você ser mão para a vida de alguém, é você ser pé na vida de alguém. Eu expliquei nesse exemplo. Para mim estar aqui no culto hoje, eu precisei calçar o meu sapato. Mas para mim calçar o meu sapato, eu precisei da minha mão, calçando a meia e calçando o sapato. Só que as minhas mãos, elas não viriam aqui sozinhas. Precisei do meu sapato, precisei do meu pé. O meu pé precisou da minha mão, a minha mão precisou do meu pé. E você tem se preocupado com quem? Quando você vem em um culto, você faz parte da célula, daí fica aqueles crentes: não gostei do culto, não gostei do louvor, não gostei da palavra. Nós criamos um Jesus. Versículo 23 agora. 22. Em verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Mais uma pausa. O que faz você perder tempo na vida? Um coração endurecido, um coração duro, duro para a palavra, duro para o Espírito Santo. Não é alguém maleável, não é alguém tratável. Sabe por que as mulheres, diminuem tanto as mulheres? Mas as mulheres são abençoadas por Deus. Amém, irmãs? Vocês foram escolhidas para levar a semente da salvação. E as mulheres viram Jesus primeiro porque, e elas falam que, a Bíblia fala que elas viram ele no comecinho de domingo, como hoje. Por que elas viram Jesus primeiro? Porque na sexta-feira, quando Jesus morreu, o primeiro dia, começou já o sábado, o segundo dia. Só que eles não podiam trabalhar. Eles não podiam manusear nada. Só que elas prepararam o perfume, as especiarias. Quando rompeu a noite de sábado, elas foram até o túmulo de Jesus. E por isso que muitas vezes nossas igrejas estão mais cheias primeiro de mulher do que homem. Porque a mulher, ela é mais sensível ao Espírito Santo. Faz uma pergunta para você mesmo: eu estou sensível ao Espírito Santo? O Espírito Santo falar com você hoje, você vai saber que é o Espírito Santo que está falando com você? Usar alguém, alguma circunstância, você vai saber que é o Espírito Santo? As mulheres foram as primeiras a ver Jesus, porque elas tinham um coração apaixonado por Jesus. A Leite falou agora há pouco, nós nascermos e sermos uma igreja apaixonada por Jesus. Eu tenho 2 propósitos como líder na minha célula: apresentar Jesus da forma correta, o evangelho verdadeiro. E o outro propósito no meu coração é que eles se apaixonem por Jesus. Porque se eles tiverem um coração apaixonado por Jesus, o que eu pedir para eles fazer, ou o que alguém pedir para eles fazer, eles vão com maior alegria. Não é um peso, não é um fardo, como a Júcia pregou aqui semana passada. Servir ao Senhor é um fardo, é um peso. Estar com o Senhor é um peso. Vir para o culto desse é um peso. E as mulheres foram as primeiras. Mulheres e homens, mas principalmente homens agora. Torne seu coração mais maleável, mais sensível ao Espírito Santo. Talvez a sua esposa, você veio aqui ao convite da sua esposa essa noite.
Deus está falando com você já há muito tempo já. Eu falo para você, você não vai se arrepender se você entregar sua vida para Ele. E Ele fala ali no versículo 24, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Daí Jesus, olha o que Jesus responde. Então lhe disse Jesus, ó nécios e tardos do coração para crer em que tudo que os profetas disseram. A tradução, na verdade, aqui ela é bem mais mansa e mais light. Na verdade, a palavra aqui é tolo. A mesma usada para Filipenses que a gente leu, para Efésios que a gente leu. Tolo, seus tolos. O que faz você perder tempo na vida, que a gente falou a respeito de Jesus? É você conhecer um Jesus que não existe, um Jesus imaginário. Jesus não é esse florzinha que é pregado, irmãos. Esse Jesus florzinha, dodói, manso, mas manso de bonachão. A gente vê em João capítulo 6, ele dá uma palavra dura para o povo, para os discípulos, e alguns discípulos começam a sair embora, e daí chega os outros, e fica só a principal ali, e Jesus pergunta, e vocês? Vocês não querem ir embora também não? É que nós romantizamos muito a Bíblia, interpretamos ela da forma errada, ao nosso prazer, à nossa vontade. Por isso que é importante você vir num curso, por exemplo, a gente teve aqui esses dias curso para o Novo Testamento, falou muito sobre Jesus aqui, falou muito sobre graça aqui. Nós vamos ter nas quarta-feiras de agosto, está fechado já isso? Pode falar? Nas quarta-feiras de agosto, nós vamos ter um novo curso aqui, um culto nas quarta-feiras com uma palavra diferente, todas as quarta-feiras do mês de agosto. Não perca a oportunidade de você crescer mais em Cristo. No final do ano nós vamos também ter o curso do Velho Testamento. É que nós não pagamos o preço. Nós compramos um celular de 700, 800, 1.000, 1.500 reais e não investimos 30 reais para fazer um curso desse. Não compramos um livro ali, de 20, 30, 40 reais, 50 reais. Não crescemos. E ele fala, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E ele começa a explicar por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Ele começou a falar de novo, e a ensinar de novo. Domingo passado, no segundo culto, eu preguei aqui sobre discipulado, e a importância de você viver um discipulado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus, ele deixou uma ordem antes dele ir embora, mas é uma ordem dupla. Ide e fazei discípulos. Você está indo mais profundo, você está fazendo discípulos? Você está cumprindo aquilo que Jesus falou? E ele estava ensinando de novo, e ele começa a explicar sobre ele mesmo de novo, mas o que Moisés fala, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus. A Bíblia toda fala de Jesus. E nós não entendemos, quando nós não entendemos que fala sobre Jesus, nós ilustramos histórias, passagens equivocadas para nós mesmos. E nos frustramos com Deus. Irmão, como que a gente consegue frustrar com Deus perfeito? Como é possível se frustrar com Deus tão bom, tão amoroso? Quanto mais eu conheço da palavra, mais eu me apaixono por Ele. E a Bíblia fala a respeito de Cristo. A Bíblia toda fala a respeito de Cristo. E abrindo um parênteses aqui, falando sobre Cristo, fala sobre graça. Nós precisamos entender que nós vivemos hoje no tempo da graça, não no tempo da lei. Muitas pessoas têm relacionado com Jesus da forma errada, como opressão. Se eu morrer hoje, mas estiver em pecado, eu vou para o inferno, eu vou para o céu. Estou vivendo com Jesus, você dá um deslize, Jesus vai me castigar. Nós vivemos esse relacionamento de uma forma equivocada. E não é isso, Jesus. Jesus está bem longe disso. Continuando ali, versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco. É como se Jesus estivesse indo, os dois estão aqui, estão indo, e daí estão passando adiante, está escurecendo, está escuro já agora. Jesus, não vai embora não, fica com a gente aqui. Eles constrangeram. Jesus só ficou porque ele pediu. Quero falar sobre oração.
faz você perder tempo na vida. Quarta-feira eu ministrei a mensagem a respeito, nós às vezes não estamos nos atentando com circunstâncias na nossa vida, estamos achando normal. Irmão, você está num campo de guerra, num campo de batalha, você precisa orar, você precisa interceder. Tem muitas bênçãos que você está perdendo porque você não está lutando por elas. Jesus, Deus, Ele fala no Antigo Testamento, um exemplo bem claro. Eles entraram na terra prometida, mas os gigantes não desapareceram. Eles tiveram que lutar, batalhar por aquilo que Deus tinha dado. Talvez você tenha perdido bênção na sua vida, seja um emprego, seja uma pessoa, seja alguma circunstância, porque você não ora. Eu oro ao Senhor, mas não tem resposta. Continue orando, a Bíblia fala, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, abre. Insista com Deus. Busque em Deus. Quando você buscar em Deus, você vai ser transformado. E eles os constrangeram, dizendo, fica conosco. E Jesus só ficou ali porque eles pediram. Uma coisa que eu aprendo também nisso aqui sobre inteligência emocional. Eu falei aqui num culto a respeito da gente, se puder, irmão, invista na sua vida e faça um curso de coaching. Faça um curso de liderança emocional, inteligência emocional, liderança. Isso vai ser bênção para a sua vida como ministério, mas também pessoal. Eu fiz 2 cursos de coaching já. E uma das coisas que a gente aprende sobre inteligência emocional, ele fala que a gente tem que ser desapegado. E voltando aqui a respeito de falar sobre alma, Jesus estava indo embora. Em João 6, que eu acabei de citar, Jesus não estava nem indo com os discípulos. Nós nos apegamos muito às pessoas, circunstâncias, coisas do passado que Deus já falou para você, deixe no passado e olhe para frente, mas a sua alma está envolvida. Jesus, ele tinha sentimento, a Bíblia fala que Jesus chorou, mas Jesus era alguém ciente, equilibrado. Talvez o maior problema na sua vida é o emocional. Agora deixa eu fazer uma pergunta e não me responda. Você já investiu nessa área na sua vida? Nós investimos muito para isso aqui, ó, para o braço, musculação, ficar bonitão, sarado, saradona, mulher, né? Buscamos muito conhecimento e você deve buscar realmente conhecimento, só que nós nos desequilibramos, nós temos uma vida, nós somos um ser trino, corpo, alma, mas nós somos espírito, e nós não tratamos a nossa alma. Deixa eu fazer a pergunta, quantas vezes você já investiu na sua alma? Quantos livros de inteligência emocional você já comprou, você já leu? Não é autoajuda, irmãos. A Bíblia me ensina a ser inteligente emocionalmente. É você crescer em conhecimento, viver uma vida plena. A vida que vale a pena ser vivida. Quantos querem viver uma vida que vale a pena ser vivida? Então busque conhecimento nessa área. Seja alguém que vai receber para si e também vai abençoar outras pessoas. Porque naturalmente quando você começar a viver uma vida equilibrada, você vai querer ajudar outras pessoas. E talvez pessoas você vai ganhar para Jesus sendo ouvidos para ela e dando um conselho sábio de inteligência emocional. Caminhando ali comigo, versículo 30 ele fala, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, tendo partido lhe deu. Jesus pega o pão, naquela cerimônia que a gente conhece bastante, pega o pão e começa a partir o pão. Acontece alguma coisa com eles. Acontece alguma coisa com eles. Eles, não é possível. É Jesus. É Jesus. E eles se lembram de Jesus. Quando eles falam é Jesus, eles somem. E eles falam, por acaso no seu coração não ardia, não queimava enquanto pelo caminho ele expunha as escrituras? Queria convidar a igreja a ficar de pé. Pode tocar o louvor baixinho, por favor. Por acaso não ardia o coração enquanto eram explicadas as escrituras? E foi falado sobre Jesus essa noite. No seu coração como é que está? Talvez você entrou aqui, você se viu nessa situação. Está perdendo tempo na sua vida. Abaixa só um pouquinho. Está perdendo tempo na sua vida, você não sabe como ir, como caminhar. E nós falamos de muitas coisas que faz você perder tempo na vida. Você querer andar pelas suas vontades, pelos seus desejos. Querendo andar
pelas suas paixões. Pessoas que não têm vivido, não têm sabido viver e têm entrado em discussões tolas, brigando com o esposo, com a esposa, com o filho, com filha, com o irmão. Tem feito você perder tempo na vida. Eu vou falar de novo essa frase. Se essa pessoa morrer amanhã, essa pessoa que está brigada, como é que vai ficar o seu coração? Outra coisa que faz a gente perder tempo na vida é achar que tudo vai estar tudo bonitinho, organizado. Isso não é de Jesus e não é do Evangelho, irmão. Outra coisa que faz a gente perder tempo na vida é achar que Jesus ele vem trazer coisas boas somente para mim. E a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem, com o propósito de se parecer com Cristo, mas todas as coisas cooperam para o bem. Bem é diferente de bom. Existem coisas que não vão fazer você bem, mas são boas para você. Faz você perder seu coração, um coração endurecido. Qual foi a última vez que você se retirou no seu quarto e chorou, só você e Deus? Só você e Deus. Só você e Ele. Senhor, eu não vim pedir nada hoje. Eu só vim aqui estar com o Senhor. E se quebrantar e deixar Deus. Qual foi a última vez que você orou para Deus? O que precisa ser mudado na minha vida? O que precisa ser transformado? Porque nós entramos muito na presença de Deus para pedir. O que está fazendo você perder tempo na vida? Feche seus olhos. Volta ao início desse louvor, por favor. Quero que você ouça esse louvor. Pode aumentar daí. Tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo. Ainda com os olhos fechados, se Deus falou com você essa noite a respeito disso, eu não vou chamar você aqui para vir aqui na frente, mas eu queria que você entregasse a sua vida ao Senhor essa noite, aonde você está. Você que não conhece o Senhor e está com o coração, que Deus falou com você e você tem sentido que tem perdido tempo na sua vida. Ore ao Senhor neste momento. Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Apaga os meus pecados, que eu possa viver uma nova vida a partir de hoje. Eu queria que você orasse também, você que, de alguma forma, você que já é salvo, de alguma forma essa mensagem falou ao seu coração, e você sabe que você tem perdido tempo na sua vida. Ora ao Senhor nesse momento, pedindo sabedoria ao Senhor, como no primeiro verso que a gente leu sobre Efésios, para Deus dar sabedoria para você não perder mais tempo na vida. Pai, nós entregamos nossa vida diante do Senhor. Obrigado pela mensagem, obrigado pela palavra.
nos dê sabedoria para viver uma vida que vale a pena ser vivida, não perder, meu Deus, com coisas fúteis, coisas que não vão edificar, coisas que não vão me fazer crescer em nenhuma área. Pai, me dê sabedoria, Pai, para não achar apenas o que é certo e errado, mas me dê sabedoria para ver aquilo que traz vida e aquilo que traz morte, aquilo que vai me fazer prosperar e crescer, e aquilo que vai me fazer decrescer. Oh, Pai, me dê essa sabedoria, Pai, que possamos ser sábios. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Ainda de pé, vamos encerrar o culto. O pessoal está fazendo inscrição lá fora, tá? Você que está fazendo a sua inscrição, a igreja está fazendo a sua inscrição ali fora, do evento que a gente vai ter semana que vem. O evento vai valer a pena. Você que é jovem, aproveite esse momento para estar com os irmãos, conhecer. Tem pessoas de outras localidades, pessoas que estão vindo de fora. Momento de comunhão, crescimento da palavra. Então aproveite esse momento. Ali fora, na saída, você vai fazer a sua inscrição. Vamos fechar nossos olhos, vamos entregar esse culto a Deus. Pai, obrigado por essa mensagem, obrigado por essa palavra, obrigado pelo louvor, obrigado pelo momento de estar aqui. Que o Senhor nos incomode, santamente nos incomode durante os próximos dias, para que não possamos, meu Deus, não jogar mais tempo fora, tempo, meu Deus, com coisas, meu Deus, banais. Pai, nos dê sabedoria para que possamos remir o nosso tempo e ser, meu Deus, bênção, um canal de bênção também para as pessoas que estão ao nosso lado. Mude a nossa mente a respeito de discipulado, mude a nossa mente a respeito de igreja, que possamos, meu Deus, a próxima vez que estarmos aqui, pensarmos: eu vou ser bênção na vida de quem? Eu vou ajudar a vida de quem? Eu vou ser um diferencial na vida de quem? Esse é o nosso desejo, queremos cumprir o nosso papel como igreja. Nos ensina e nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, apresenta essa semana diante do Senhor, nos dê uma semana abençoada de vitórias, para a sua honra e para a sua glória. Amém? Pode cumprimentar o seu irmão ao seu lado, estamos encerrados hoje.